A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos para mais um vídeo, Todo Dia com Cristo. Hoje, sexta-feira, 29 de agosto. Já quero aqui, antes de ir para a palavra, quero pedir a você, que curta, compartilhe e comente neste canal, para que esse canal possa ser divulgado mais ainda, para que a palavra de Deus possa edificar mais vidas. Já quero agradecer a você que já está inscrito nesse canal, que Deus te abençoe ricamente. Quero orar nesse instante para dar início à palavra nesse dia, amém? Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por tudo. Peço que nesse dia, Senhor, o Senhor venha direcionando, Senhor, a palavra. Direcione, Pai, tudo que será agora dito, tudo que vai acontecer nesse instante. Te agradeço por tudo. Que o Senhor abra o coração, Senhor, e alcance, Pai, cada vez mais, alcance ainda mais almas. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém? E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro do profeta Jonas. Coisa linda, uma história riquíssima. E eu quero compartilhar com você Jonas capítulo 1, onde a palavra de Deus diz: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Eita glória! Essa é uma passagem muito conhecida desse profeta Jonas, que a gente também chama ele de profeta fujão, daquele profeta que tentou fugir do chamado de Deus. Aquele profeta que tentou fazer o contrário daquilo que Deus queria que ele fizesse. A gente sabe que nesse contexto, Jonas, ele era um profeta de Deus, E naquele tempo, ele precisava fazer a vontade de Deus, e Deus chama Jonas e pede para ele ir pregar a palavra na cidade de Nínive, porque aquela cidade estava de uma forma terrível e aquelas pessoas estavam já condenadas, todas estavam condenadas. E o livro de Jonas nos mostra a história desse profeta que tentou fugir da sua missão. E ali a gente vê que Jonas recebeu um chamado, porque Deus queria salvar aquele povo de Nínive, porque aquele povo estava condenado, o pecado tinha chegado nas narinas de Deus, aquele povo estava numa vida terrível, o povo agora estava vivendo uma vida na direção contrária à vontade de Deus. Deus precisava de alguém, Deus precisava de um filho, Deus precisava de um profeta, para que aquele povo ouvisse a sua palavra e que aquele povo se arrependesse das suas práticas, se arrependesse dos seus pecados. Deus precisava de alguém para levar a sua mensagem ali. E Deus escolheu Jonas. E ali, em vez de Jonas obedecer, ele tentou fugir. Ele comprou uma passagem para Tarsis. Quando Deus chama Jonas e pede para ele fazer algo, para ir para Nínive, a Bíblia diz que ele se prontificou, mas prontificou para fugir de Deus. Meu Deus do céu. Muitas vezes fugimos daquilo que Deus nos manda fazer. Seja perdoar alguém, seja evangelizar, assumir responsabilidades no reino, mas não há lugar onde possamos nos esconder da presença do Senhor. Não existe nenhum lugar que a gente vá que o Senhor não esteja nos vendo. Glória a Deus. E a gente vê aqui que Jonas, ele fugiu. E eu já quero dizer que também quando fugimos, quando saímos da vontade de Deus, muitas das vezes
vem algumas tempestades. E essas tempestades são tempestades da desobediência. Meu Deus. Lá em Jonas 1,4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Porque quando Jonas fugiu para Tarsis, estava lá no navio, dormindo embaixo, né? Na parte de baixo do navio, houve uma grande tempestade no mar, mas uma tempestade violenta. E essa tempestade, aqueles marinheiros não sabiam o que fazer, até descobrir quem era Jonas e por que aquela tempestade estava naquele navio. E sabe o que eu vejo nesse instante? É que quando pecamos, quando desobedecemos, não pagamos as consequências sozinhos. Mas quem está conosco também sofre consequências dos nossos erros, das nossas atitudes. E ali aqueles marinheiros tiveram que jogar Jonas ao mar. E quando lançaram Jonas ao mar, o Senhor começou a trabalhar na vida de Jonas. Meu Deus. O pecado não afeta só a nós, mas também os que estão ao nosso redor. Quando fugimos da vontade de Deus, tempestades podem se levantar em nossa vida, mas essas tempestades também servem para nos despertar e nos chamar ao arrependimento. Sabe, irmãos, toda vez que vem uma tempestade na vida daqueles que Deus escolheu, né? Na vida daqueles que decidiram servir a Deus, quando se levanta uma tempestade, essa tempestade ela se torna uma pedagogia, um aprendizado na nossa vida e nos leva ao arrependimento para que a gente possa voltar à obediência, à direção de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele sempre ama os seus filhos e nos dá uma segunda chance. Quando ele é lançado ao mar, a palavra de Deus diz em Jonas 1:17, o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Meu Deus. A Bíblia diz no capítulo 2, que dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. O que Jonas passou aqui, dentro daquele peixe, era uma sensação de morte, uma sensação de que ele tinha morrido, estava nas profundezas de um inferno, de um lugar sombrio. Mas dali ele se arrependeu das atitudes dele. E a Bíblia diz aqui que ele clamou ao Senhor. Ele fez uma oração de arrependimento. E Deus ouviu o seu clamor. Glória a Deus. Falou, pois, o Senhor segunda vez a Jonas, após ser lançado no mar, engolido pelo peixe. Jonas clamou. Deus não desistiu dele, mas lhe deu uma nova oportunidade. Deus é misericordioso. Ele sempre nos oferece uma segunda chance. Eu quero te dizer hoje, neste 29 de agosto, dessa sexta-feira, se você está nessa tempestade, se você fugiu, está tentando fugir de Deus, se você não está dando ouvido ao seu chamado, ao chamado de Deus na sua vida, eu quero te dizer que é tempo de arrependimento. Clame ao Senhor, Ele vai te dar uma nova chance, Ele vai te dar uma nova oportunidade. Você precisa se arrepender e voltar para o caminho que Ele escolheu para a sua vida. Volte a obedecer, volte a trilhar o caminho de Deus. Aleluia! Deus está resgatando pessoas de dentro de ventre de peixes. Deus está resgatando pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Deus está resgatando pessoas que há um tempo atrás desobedeceu, mas está na tempestade, está no ventre do peixe, está com a sensação de morte, está nas profundezas de um abismo. Deus chega hoje para mudar essa situação. Deus está dizendo: volte, estou te chamando novamente, comece a fazer a minha vontade. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Quando há arrependimento genuíno, Deus sempre responde com graça e com misericórdia. Jonas não queria que aquele povo de Nínive se arrependesse. Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia daquele povo, porque era um povo inimigo de Israel. E que coração é esse? Anderamas. Nós precisamos ter o coração que Deus tem, perdoador, misericordioso. O coração de Deus é diferente do coração do homem, e principalmente daquele homem, Jonas, o profeta. Ele não queria que um povo, aquele povo que tanto lutou contra seu povo, que matou tanta gente do seu povo, ele não queria que aquele povo se arrependesse. Aleluia! Jonas ficou indignado porque Deus poupou aquela cidade. Jonas sai do peixe, Deus dá outra chance a Jonas. Ele vai a Nínive, ele prega, 120 mil almas se arrependem. Entra no jejum, entra na oração, e Deus salvou aquele povo. Aleluia! Não podemos nos sentir melhor do que ninguém. Não podemos pensar que a salvação veio só para nós, veio só para mim, veio só para você. A salvação, Deus quer que todos se salvem, e Deus está trabalhando nesse instante, nesse exato momento. Deus está indo a cidades como Nínive, Deus está indo em corações como aquele povo de Nínive, porque Deus quer que todos se salvem. Glória a Deus. E nessa palavra Deus está chamando ao arrependimento. Deus está dizendo: obedeça a minha ordem, pregue a minha palavra, pregue a minha mensagem, faça aquilo que eu mando, porque o chamado foi eu que chamei. Você tem um chamado e você precisa obedecer. Não fuja de Deus, não desobedeça as ordens dele, porque ele sabe como tratar com o seu povo. Glória a Deus, aleluia. Precisamos aprender a olhar as pessoas como Deus olha, com amor, com paixão. O coração do Senhor é salvar e não condenar. Você lembrou de alguém que você acha que não tem mais jeito, que aquela pessoa não tem mais salvação? O livro de Jonas nos ensina e nos mostra: não adianta fugir da vontade de Deus. As tempestades podem nos levar de volta ao caminho certo. Então, se você está em alguma tempestade, é para a glória de Deus. Deus é o Deus da segunda chance. Aleluia! O arrependimento abre portas para a misericórdia. Glória! O coração de Deus é de compaixão e amor. Assim como Jonas foi chamado para Nínive, olha isso, também somos chamados para anunciar a palavra. Aleluia! Você precisa aceitar que Deus te chamou. Você precisa aceitar que Deus conta com você. Deus conta com você. Se levante, saia dessa inércia, saia desse comodismo. Pregue a palavra. Obedeça ao Senhor, obedeça a sua palavra. Deixe de fugir. Deixe de evitar aquilo que Deus já te deu. Aleluia! Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre ti. Que Deus te dê a paz. Deus te abençoe. Deus abençoe seus caminhos e seus passos. Aleluia! E eu quero orar nesse instante por você. Pai, visita, Senhor, visita quem está ouvindo essa palavra, visita a alma, Jesus. Dá, Senhor, um coração perdoador, misericordioso, Senhor, dá uma segunda chance, porque a tua misericórdia, Senhor, ela é eterna. Eu peço no nome de Jesus, Pai, que visite, Pai, seus filhos e filhas nesse dia, faça resplandecer a tua luz, Pai, a tua glória. E que muitos pensamentos contrários, Senhor, seja repreendido. Que a tua vontade prevaleça na vida dos teus filhos. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo Todo Dia com Cristo. Louvado seja Deus.